Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o dito fim das APIs não oficiais, né? Então esse vídeo vai ser separado em algumas partes, tá? Primeira parte eu vou explicar qual foi todo aquele contexto de limpeza que acontece na meta, né? Depois a gente vai dar um contexto ali sobre a API oficial, API não oficial, a vantagem de cada uma, né? As características de cada uma. Vamos fazer a reflexão ali no final do vídeo e a gente tem uma surpresa muito bacana para quem entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Então vamos aqui para nossa tela, beleza? De próximo, pessoal, vamos abrir aqui o Skeleton Journal, vamos falar aqui da limpeza do WhatsApp, tá? A meta, pessoal, no primeiro trimestre, ela sempre faz ali uma limpeza que é sazonal, né? Então o que ele quer fazer? Ele quer basicamente limpar aqueles números zumbis, aqueles números descartáveis que muitas pessoas usam ali no final de ano, né? Então você tem Natal, que é muita gente fazendo disparo para vender, Black Friday, mesma coisa, Ano Novo, né? Pessoa vendendo ali viagem, vendendo ali promoção, mude sua vida, agora todas aquelas suas promessas você vai aprender a cumprir, né? E a gente tem que ficar ligado também esse ano, que esse ano é um ano eleitoral, né? Não precisa falar muita coisa. Isso aqui já é um tiro de alerta bem... vai pegar ali bastante, né? Principalmente o TSE tá prometendo que vai punir mais, não vai ficar liberando assim uso de WhatsApp pelos candidatos, né? Enfim. Também, pessoal, a meta teve uma alteração aqui da tipologia da punição dela, né? Então antes a meta punia num caráter muito duro, né? Então ela já vinha com caráter ali de... o banimento era súbito e definitivo. Agora não, eles botaram um tiro de alerta. Então antes, bania mesmo seu número, você podia entrar ali com uma certa... pedir uma revisão, mas se eles não revisassem, falavam, não, tá banido mesmo permanentemente, não tinha muito o que você fazer, né? Agora não, a meta faz uma restrição temporária, né? Essa restrição muitas vezes já tem ali de cara o quanto tempo você tem que ficar da janela, ou ela pede que você entre com suporte para poder pedir o desbloqueio, né? Então, a restrição ali temporária. E o que é isso? É basicamente a quarentena, né? O que é a quarentena? Eu ponho essa pessoa ali numa espécie de observação e eu vejo como é que ela vai se comportar. Então, por exemplo, se você é humano, o que você espera que o comportamento ali de um humano que perdeu um número, né? Você espera que o cara vai falar com suporte, ou que ainda ele vai xingar nas redes sociais, ele vai xingar no Twitter, mas ele vai esperar a janela. O bot não. O que o bot faz? Ele tomou ali uma restrição, ele fica tentando conectar. Reconectar. Muitas vezes ele tenta reconectar, já põe ele para trocar de IP, né? Esse troca de IP é súbito, então ele tá no IP X ali, ele já troca subitamente, como se ele tivesse tido uma locomoção ali muito rápida, né? O que a gente chama de viagem impossível, né? E muitas vezes ele tenta até migrar um número para outro dispositivo, né? Então, ele tá cadastrado, por exemplo, no dispositivo e vai trocar, por exemplo, o navegador, vai trocar, por exemplo, o chip ali físico mesmo, né? Enfim, outra coisa que a gente tem que ficar de olho, pessoal, são essas APIs de uso geral, que a partir aqui do dia 15, né, a meta já foi o marco zero ali, né, daqui pra frente já tá proibido. Então, o ChatGPT fazia isso, né, eles tinham um serviço de ChatGPT ali no WhatsApp, a pessoa mandava mensagem, o ChatGPT respondia, né. Pra meta isso é horrível, né, primeiro que tem um custo muito grande pelo volume de mensagem, então você vê muitas requisições nos servidores dele, e o pior, zero receita, né. Então, o cara tá lá, tá usando um recurso da meta e sem pagar nada por isso, né. E a meta, essa aqui é uma detecção que já existe há muito tempo nos anúncios, né? Essa detecção aqui também já acontece no WhatsApp, né? Não estou dizendo que é algo novo, mas só para vocês entenderem o contexto aqui da limpeza, tá? A meta, pessoal, ela faz um fingerprint, né? Ou seja, uma digital baseada ali no hardware e alguns IDs, né? Por exemplo, o ID do navegador, ele vai pegar, por exemplo, o seu IP, então não adianta você trocar ali dispositivo e o seu IP de saída está sendo o mesmo. Ele vai pegar ali, por exemplo, a sua placa de rede, né? O seu MAC address, né? E por aí vai, né? E a meta também tem essa guerra aqui contra o Wi-Fi, né? Que você tem uma porrada de número no mesmo IP, a meta vai pegar e vai te cortar ali suas asas, tá? Você vai tomar um banimento. Nós temos também, já apontando aqui alguma solução, tá? Que muitas APIs não oficiais estão usando, que é usar os proxies aqui 4G e 5G, né? Mas a gente tem que setor mais impactado com essa limpeza foi o quê? Cobrança e call center, disparado. E também o pessoal que faz prospecção ativa, né? Ou seja, aquela pessoa que a automação vai lá buscar os famosos disparos, né? Vai buscar ali o lead, tentar fazer ele converter ele para fazer a venda, né? E qual é a intenção da meta, pessoal? Veja bem. Ela quer basicamente evitar isso daqui, ó. Ela quer evitar que vocês fiquem usando lá os servidores dela e não pagam nada por isso, né? Ou seja, a meta quer eliminar esse intermediário. Imagina quanto que a meta não ganharia de receita a mais se ela eliminasse a API não oficial e forçasse as pessoas a usar, por exemplo, o template pago, né? E a ideia da meta é fazer o quê? É basicamente aumentar o custo se você não usar a API não oficial. Perfeito?
Então você vai ter que aumentar muito a contingência. Você vai ter que ter muito mais chips, porque agora ela está banindo mais. Você vai ter que gastar com proxy. Você vai ter que gastar com software multi-login, né? Para justamente, né, matar a parte dessa questão aqui, né? Você tem um tempo de aquecimento de chip, tá? Esse tempo está ficando cada vez maior e cada vez está ficando mais sofisticado, né? Então tem que ficar atento a isso, né? Tem a questão também daquela emulação de comportamento humano, né? Então você não consegue mais fazer aquele disparo, digamos assim, eu consigo fazer 1000 disparos com um único chip, muito difícil, né? Porque você tem que emular ali o comportamento humano. Então tem que ter delay, tem que ter digitação, tem que ter delay, tem que ter a resposta. Não pode ser mensagem padronizada, né? Porque senão o cara tá usando um template aqui, mas ele não tá pagando, né? Então tem essa questão. E tudo isso para quê? Ele quer forçar que você migre para API oficial. Perfeito? Então o panorama da limpeza do WhatsApp, pessoal, é esse, tá? Vamos falar aqui um pouco do diferença aqui, né? Os principais da API oficial e não oficial. Vou começar pelo oficial, porque eu acredito que os gestores, a maioria já conhece aqui a não oficial, né? Mas nem todo mundo, eu vejo muita gente falando, tendo muitas dúvidas em relação à API oficial. Vamos sanar essas dúvidas, tá? Qual a primeira característica da API oficial, pessoal? Burocracia. Para você ter uma API oficial, você tem que ter uma BM verificada, né? Um Business Manager, né? Verificado, e para ele ter verificado tem que ter CNPJ. Eu vejo muita gente atendendo pessoas aqui, né, que é CPF, então se o cliente teria que abrir um CNPJ, nem que seja um MEI, o MEI se abre rapidinho, né? Nem que seja um MEI, mas tem que ter pelo menos um MEI para você ter a sua BM verificada, tá? Tem que usar o número Vision, tá? Botei um asterisco aqui, porque já tem aqui o COEX, né? Mas tem que ser Tech Provider e tudo mais, né? Muitas vezes esse número Vision também não tá tão disponível assim para uso, né? E outra coisa, tem que aprovar os templates antes de você começar a enviar a mensagem. Então você envia para a meta ali o template. E esse template pode demorar até 48 horas, salvo engano, para ser aprovado. Então imagina que você tem que já pensar bem antes ali com as suas mensagens que você tem que fazer. Já tem que pensar em vários testes A/B ou testes A, B, C, D para ver, analisar ali qual é o tempo de resposta, qual é a resposta dos clientes, qual deles está trazendo mais lead qualificado, qual deles está trazendo mais conversão, né? Então, e você tem que aprovar todos esses templates, você não pode simplesmente mudar ali, né, on the fly, mudar ali a quente, né, você tem que aprovar. E outra coisa, o envio do template é em lote progressivo, né, então não adianta na meta você, vou entupir aqui de tacar chip, e esses chips aqui, cada um vai enviar tanto, e eu vou conseguir fazer ali o tanto de disparo que eu quero fazer, né. Não funciona bem assim, porque ele vai justamente em lote progressivo, então ele começa enviando um valor X, ver como é que é a resposta dos clientes. O cliente respondeu, teve bloqueio, não teve bloqueio. A pessoa não pediu para bloquear, mas também não respondeu. Então ele vai qualificando ali, né, o seu número baseado nessa resposta dos clientes, né. Outra coisa, tem um custo, tá? O custo da meta, pessoal, é por template disparado, perfeito? Então aqui a gente tem os tipos de template, né? Tem o template de marketing, utilidade, autenticação, e tem o chamado template de serviço, que na verdade não é um template, né? É essa janela de 24 horas. O que isso quer dizer? Se a pessoa te enviou uma mensagem, você tem até 24 horas para respondê-la sem gastar nada. Perfeito? O que isso quer dizer? Para agente passivo é maravilhoso. Então, quem roda só SDR, sem ficar fazendo prospecção ativa, sem fazer disparo, né? É muito bom você mudar para API oficial, porque você não vai ter basicamente nenhum custo, né, com relação aos disparos, tá? E o que você tem que ficar atento aqui são os follow-ups, né? Então, follow-up fora da janela serão cobrados. Então, a ideia é que você faça os follow-ups sempre dentro dessa janela. Então, vou fazer follow-up, de fazer follow-up 1 dia, 3 dias, 7 dias, que eu já acho assim um pouco bizarro, né? Mas assim, follow-up é reativação de cliente, você tem que pegar o lead quente ali, né? Enquanto o lead está ali falando com você. Então, você vai mudar os seus follow-ups já para janelas mais curtas. Então, um follow-up aqui de 15 minutos, 5 minutos, 10, né? Que você queira. Então, 15, 30, 1 hora, 3 horas, 7 horas. Tentar fazer ali um fluxo para pegar o cliente no contraturno. Então, se eu mandei mensagem de manhã, até nessa janela aqui de 3 horas, o cliente não respondeu, não adianta eu ficar ali enchendo o saco dele. Pô, vou mandar no contraturno, vou mandar 9 horas da noite. E também evitar que essa janela aqui caia na madrugada, né? Enfim, isso aqui, a ideia aqui não é falar de follow-up, tá? A integração, pessoal, você pode ter tanto um app para cada cliente. Então, você vai ali conectar ali o app, criar o app para o cliente ali, você vai entrar como developer, né? Fazer o app do cliente e tudo mais. Você pode também ter se tornar um tech provider, né? Ou seja, você teria o seu app e os seus clientes se conectariam a esse seu aplicativo, tá? E você tem também a ideia do third party, né? Ou seja, você tem um terceiro que você pagaria por esse terceiro justamente porque ele já é um tech provider, tá? Aqui aí tem vários, né? Tem Notifica-me Hub, Cellflux, ManyChat, né? O que a gente recomenda aqui é o Notifica-me Hub, né? Porque aqui é um canal para gestor de automação, né?
Então, como o Notifica-me Hub, nossa ideia é jogar ele dentro do N8N, e o N8N comparado com essas plataformas aqui tem muito mais poder, principalmente quando você está falando de agente de IA, o N8N dá um banho nessas aqui, né? Por isso que a gente recomenda aqui o uso de third party, né? Usando aqui o Notifica-me Hub, né? Inclusive, no final do vídeo vocês vão ter aqui uma surpresa muito grata que a gente está preparando para vocês. Questão também, outra vantagem aqui, outra característica do ABA, né? O WhatsApp API oficial, é o quê? A estabilidade e a segurança, né? Então, a estabilidade está rodando ali na infra da meta, né? A meta tem muito mais garantia, a questão de entrega, né? Tanto de entrega de webhook, recebimento de webhook, ou seja, entrega de mensagem, recebimento das mensagens, né? Tem também a questão, você vai ter acesso às métricas oficiais, ou seja, quantas mensagens foram entregues, dessas mensagens, quantas visualizaram, quantos cliques teve, quantas pessoas pediram para sair, quantas pessoas deram continuidade no opt-in, né? E tem outra coisa também que precisamos falar com seriedade, que é o quê? Banimento. Muitas pessoas acham que o ABA, a API oficial, é livre de banimento. Não é. A questão é, o banimento é que ele começa um banimento gerencial, perfeito? Ou seja, você começa perdendo qualidade na sua conta e depois ele vai para o destrutivo. Então ele começa primeiro no gerencial, não destrutivo, e depois ele pode ser que você venha a perder aquele número, tá? Aí aqui, uma vantagem aqui do ABA ou não, né, é que o desafio deixa de ser técnico. Então o desafio deixa de ser você ficar fazendo fluxo e ficar fazendo isso daqui, ó. Deixa de ser você ficar se preocupando com isso daqui e passa a ser muito mais você ter que levar o seu nível como gestor ou o seu cliente ter que levar o nível dele na parte de marketing, que é o que? Você tem que deixar de ficar fazendo marketing de interrupção. O que é marketing de interrupção? A pessoa está ali usando o WhatsApp, de repente chega uma mensagem que ela não solicitou. Uma mensagem invasiva, já oferecendo ali promoção e mandando não sei, uma cacetada de foto e por aí vai, né? E você tem que usar o marketing de permissão, ou seja, a ideia aqui de você usar o ABA com disparos, né, é você falar com listas mais quentes, é você falar, por exemplo, reativar aquele cliente, né, é você tentar trazer ele, fazer uma revenda, né, aumentar ali o LTV do seu cliente, então é muito mais um marketing de permissão, né, então você vai estar muito mais preocupado com os seus templates aqui, de fazer opt-in, de usar uma copy mais rebuscada para fazer esse cliente responder, né, e por aí vai, né. API não oficial, isso aqui todo mundo já conhece, mas vamos passar aqui, zero burocracia, tá? Vou diminuir aqui a tela só para vocês fazerem meio que um comparativo. Então, zero burocracia. Não precisa de CNPJ, não precisa de IBM, precisa que o cliente leia o QR Code. E muitas vezes nem isso, né? Você coloca ali alguns dados, ele já conecta, ele coloca os dados do número ele já conecta, né? Dependendo de como é feita essa integração, né? E o custo. Tem algumas pagas, tem ZAPI, o AZAPI, por aí vai, né? E você tem algumas self-hosted, né? Ou gratuitas, né? Gratuitas entre aspas, porque você tem um custo com um servidor e por aí vai, né? Mas se você roda o N8N, você já tem esse custo, então não é bem um custo assim tão alto. É o que? Evolution, o Zap, acho que o AHA tem versão paga, o Evolution também tem a versão paga, né? Mas enfim, vamos falar aqui da versão gratuita, né? E ela tem a característica de ser open source, né? E você tem todas as vantagens e desvantagens do open source. Então, assim, o open source não tem suporte. Danilo, vou reclamar lá com Evolution, falar que a Evolution tá cagando tudo aqui, eu tô sem suporte. Então, eles não têm obrigação nenhuma de dar suporte para vocês. Inclusive, mesmo que eles falem que vão dar suporte, eles não têm obrigação nenhuma de cumprir um SLA ali com você, tá? Essas aqui tem, mas também, por exemplo, o AZAPI, eles têm esse suporte? Tem o SLA? Tem, mas muitas vezes a modificação foi na meta. E é uma API que eles não têm controle. Então, muitas vezes eles têm que esperar a meta fazer alguma alteração e eles ajustarem essa alteração, mas eles estão, digamos assim, ajustando algo que eles não têm um controle sobre aquilo ali, tá bom? Tem estabilidade e segurança, tá? Então, como eu falei, a meta faz uma alteração, principalmente porque essa integração é via web, a meta faz uma alteração e essas APIs têm que correr ali, tem que se ajustar e entrar em compliance ali com a meta. O que é compliance, né? Tem que entrar em conformidade com as novas regras da meta, ou as novas variáveis ali que a meta está fazendo, né? Por exemplo, você tem o famoso lead, né? Que essas APIs tiveram que se ajustar, né? Você tem também agora que a meta vai começar a usar username, né? Vai usar o business ID, alguma coisa assim, né? Não lembro agora, acho que é BS, UID, algo assim. Que elas também vão ter que se ajustar, né? E você tem aqui o risco de banimento, né? Você não tem a segurança da meta de você primeiro receber toda essa parte aqui de banimento, mais, digamos assim, soft, né? Aqui não, você já pode tomar ali uma restrição e um bloqueio permanente, né? E o limite de disparo aqui, né? Apesar de aqui enviar em lote, aqui em tese, tá? Você pode enviar disparo quanto seus chips ali aguentarem de uma vez,
ou até você ser banido, né? Não tem um limite, por exemplo, igual aqui na Meta. Você vai enviar 500, ver a resposta para poder enviar mais. Você pode enviar os 1000 de uma vez, se você não for bloqueado, claro, né? E aqui você tem também um refúgio aqui dessas APIs não oficiais, que é o uso do CTWA. Apesar de muitas pessoas nessa limpeza aqui da Meta, né, acabaram reclamando que usava o número só pai de santo, né? Só recebia a mensagem ali, ele respondia, mas não, digamos que não era ativo, né? Ele não ia lá buscar o lead, perfeito? E lembrando, pessoal, tá assistindo o vídeo até aqui, né? Curte, compartilha. Se você não sabia desse contexto, se você achou alguma informação aqui importante, compartilha, comenta aqui abaixo, tá? Se você já usa API oficial, se você não usa API oficial, tô na API não oficial, metade aqui dos meus clientes, tô migrando, né? Como é que tá aí para você, tá? Vamos falar aqui, pessoal, algumas reflexões, já encaminhando para o final do vídeo, né? Que é o quê? O custo do banimento, né? Tá, Danilo, vou usar aqui a API não oficial, vou continuar com ela. Você tá botando esse custo no papel? Por exemplo, o seu cliente, quanto que ele tá perdendo com a suspensão do canal ou até perda definitiva ali do número dele, do canal de atendimento, né? Imagina que você tem ali um cliente que já tem um número há muito tempo, tem todos os clientes dele, todas aquelas conversas, né? E por aí vai, né? O cliente foi lá, tomou um banimento, ele perdeu o acesso ali àquelas mensagens, né? Não sei que você use um chat útil ou algo nesse sentido, né? Para, digamos assim, concentrar ali a fazer esse multi-atendimento, né? Enfim, quanto que está custando para o cliente isso daqui, né? Quanto que está custando para o cliente sujar a marca dele? Porque imagina que as pessoas vão mandar ali mensagem, não vai ter resposta, ou ainda até se ele tomar uma perda definitiva, a pessoa manda mensagem e vai estar ali, que aquela conta ali foi suspensa porque não cumpriu ali as regras da Meta, né? Então, e tem setores que são bem sensíveis a isso, né? Que depende muito dessa relação com o cliente, né? Por exemplo, um advogado, né? Tem que ter essa questão de... Depende muito desse relacionamento ali com o cliente para continuar, né? A relação comercial, né? Pô, esse cliente não está cumprindo ali a questão compliance ali da Meta, né? Pô, será que ele era golpista? Algo nesse sentido, não. Imagina, nem cliente, mas por exemplo um lead vai entrar em contato, de repente eu vou responder aquela mensagem, me interessei pelo produto do cara e tá lá que ele foi banido, né? Pô, esse cara aqui deve ser um golpista, né? Tem também a sua hora como suporte. Isso daqui, pessoal, é tempo, tá? Isso aqui que você tá comprando chip, gerenciando proxy, aquecimento de chip ali pro cliente. Ah, não, mas isso aqui quem faz é o cliente. Então, é tempo dele, então, né? Toda essa questão de você ter que ficar fazendo, emulando esse comportamento humano lá no fluxo, botando delay, alterar a mensagem, usar IA para gerenciar ali, criar não sei quantas mensagens ali diferentes, né? Então tudo isso daqui é a sua hora, né? Como suporte, como até desenvolvedor aqui desse fluxo, né? Tem também a perda de brand ali para sua agência, né? Pô, não vou fazer com a agência ali do Danilo não, porque, pô, de 10 clientes que ele tem, 7 tomou banimento, né? Isso acaba sujando também vocês, tá? Caso de uso de API oficial, que eu acho que vale a pena, né? Não acho que a API oficial vai morrer, a não oficial vai morrer de fato, vai estar ali na lona, né? Porque é muito difícil, porque tem essa conexão, pessoal, essa conexão aqui web, né? Então, o Meta teria que dar um jeito de burlar essa conexão web, né? E eu acho que não vai acontecer, e tem sempre aquele jogo de gato e rato, né? O pessoal a Meta faz uma coisa, o pessoal dá um jeito ali de burlar, e por aí vai, né? Burlar que eu digo assim, né? Acessar com a API não oficial. Perfeito? Não acho que a API não oficial vai morrer, mas é aquela coisa que eu comentei aqui, a Meta vai aumentar muito o custo de você usar a API não oficial. Perfeito? E o que eu acho que é bom para o uso da API não oficial? O uso do MVP. Então, se o cliente for depender de você, sei lá, fazer todo aquele rolê lá com a BM e tudo mais, para você começar a fazer MVP, cara, já faz MVP na API não oficial mesmo, testa ali com o número descartável e bola para frente, né? Porque às vezes o cliente é pequeno, como eu falei, a BM precisa de um CNPJ, então precisa de um grau de comprometimento ali do cliente é maior, né? E assim, aqui a gente nunca pegou cliente que não quis fazer essa migração do CNPJ, então a gente nem soube, né, que o cliente não tinha ali um CNPJ, né? Mas enfim, às vezes o cliente é pequeno e ele não quer migrar para API justamente pela questão burocrática, né? E tem também o cliente, muitas vezes, ele tá ciente do risco, ele quer continuar, né? Ah, não, eu quero usar a API não, vamos fazer aqui, tem um custo aqui, não quero continuar com a API não oficial. Muitas vezes ele prefere ter que pagar tudo isso daqui do que ficar pagando os custos do disparo. Perfeito? Então, pessoal, esse foi todo o nosso panorama, tá? E agora eu vou trazer aqui a surpresa para vocês, tá? Como eu falei lá no vídeo, a gente está usando o Notifica Me Hub, tá?
Então a primeira surpresa é, a gente tem um cupom do Notifica Me Hub para quem quiser, para quem tiver interessado, tá? A gente vai botar aqui na descrição. Outra coisa é que nós aqui do Polímatas, já pensando nessa questão, toda a expertise que a gente teve nessa migração de vários clientes, né? Desde ali meados de final de dezembro para cá, a gente já migrou vários clientes e a gente tá montando um curso, a gente já montou o curso, né? Tá basicamente na parte ali de edição, e a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Esse curso só para quem tá lá no grupo. Então, entre lá no nosso grupo, a comunidade aberta, lá onde você vai pegar os nossos fluxos e tudo mais, e é lá onde você vai receber primeiramente a oferta, tá bom? O que vai ter nesse curso, Danilo? A gente vai ter subindo a infra no dia 8N, porque precisa ter. A gente vai ensinar vocês também a criar BM, configurar BM, configurar o Notifica Me Hub. Ah, mas parou por aqui? Se o cara conectar o Notifica Me Hub e pronto, não. A gente vai ensinar vocês a criar template. Lembra que eu falei do marketing de permissão e marketing de interrupção? A gente vai ensinar vocês ali umas boas práticas do template, tá? Para você aumentar ali sua taxa de resposta. A gente vai ensinar vocês os endpoints ali do Notifica Me Hub para vocês utilizarem no N8N. Então, como é que eu disparo um template que tem imagem? Como é que eu disparo um template que tem uma mídia? Como é que eu disparo um template puramente de texto? Como é que eu disparo botão? Como é que eu capturo a resposta do meu cliente, seja em texto, seja porque ele clicou no botão? Como é que eu faço essa gestão da janela de 24 horas? Pô, vou verificar se o cliente mandou a janela de 24 horas, porque se estiver fora eu tenho que enviar template. Eu não posso enviar uma resposta direto. Perfeito? A gente também vai ter no curso a integração, o Notifica Me Hub, ele não é só para o WhatsApp. Essa aula aqui é de WhatsApp, esse curso, esse vídeo aqui foi de WhatsApp, mas o Notifica Me Hub ele integra também com o Instagram. Então você pode inclusive substituir seu ManyChat, né? Com fluxos de resposta de comentário, com fluxos de resposta em direct, né, em DM. Então ele conecta também no Facebook Messenger e a gente também vai ensinar vocês como conectar isso no Chatwood. Então seu Chatwood vai virar de fato ali um Omnichannel, se já não é, né? Então ele vai ter toda essa integração e a gente também vai ter algumas aulinhas ali, né, explicando como é que usa ali, assim como a gente explicou o endpoint do Notifica-me, a gente vai explicar o endpoint ali do Chatwood. Perfeito, pessoal? Então é isso. Quem tiver interesse, clica no link da descrição que vai ter lá o nosso grupo e também aproveita e adquira o cupom do Notifica Me Hub. Então, até a próxima.